Fala, povo de Deus, povo abençoado. Meu nome é Renan Diamantino e este é o canal Deus é a Palavra que Cura. O propósito desse canal, o objetivo é te fortalecer, animar, te dar sabedoria e conhecimento da Palavra de Deus. Palavra essa que é viva, eficaz e que causa um grande efeito nas nossas vidas. Hoje estarei falando das 5 prioridades que devemos ter nas nossas vidas como princípio de tudo. O que você tem colocado como prioridade? Hoje eu te convido a estar entendendo quais são as 5 prioridades que nós devemos ter nas nossas vidas. Tudo baseado na Bíblia. Imagina só você no seu leito de morte. Em qual área da sua vida você desejaria ter investido mais? Muitas pessoas só param para pensar nisso quando não tem mais tempo de mudar nada. Seja diferente. Aprenda hoje comigo a dar prioridade para aquilo que deve sim se dar prioridade. Então vamos lá. A primeira prioridade nós vamos encontrar, tudo isso que eu vou falar hoje vai ser baseado no livro de Efésios, a partir do capítulo 5 ali. Então, a primeira prioridade das nossas vidas, nós vamos encontrar lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 17 ao 21, aonde vai falar assim para nós: obedecer à vontade do Senhor e encher-se do Espírito. Eu vou estar lendo rapidamente para os irmãos entenderem de maneira melhor o que fala lá em Coríntios, lá em Efésios, capítulo 5, do 17 ao 21. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então veja só, a primeira prioridade baseada na Bíblia é encher do Espírito Santo de Deus. Então a sua primeira prioridade é a sua vida espiritual. Por quê, irmão Renan? A minha primeira prioridade é a minha vida espiritual. Veja bem, a vida espiritual é como se ela fosse a primeira marcha de um carro. Se você conseguir engatar ela, o carro vai embora. Então, a sua primeira prioridade que você deve ter na sua vida é a vida espiritual. Eu também podia me basear aqui no livro de Mateus, lá no capítulo 6, no capítulo 6, versículo 33, onde vai falar, né, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então veja que o reino de Deus, as coisas de Deus, a vida espiritual, ela é a sua primeira prioridade que você tem que ter na sua vida. Se as outras áreas da sua vida não está muito boa, está meio bagunçada, para agora, faça uma reflexão, como é que está a sua vida espiritual? Porque ela é a chefe, ela é que comanda as outras. Você tendo uma vida espiritual boa, as outras já começam a melhorar, né? Então agora, essa então foi a primeira prioridade da sua vida. Segunda prioridade, vamos encontrar lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33. A segunda prioridade vai falar ali relacionamento conjugal. Vai falar agora do casamento, homem e mulher. Então a segunda prioridade é a sua vida conjugal. Vamos ler lá. Efésios capítulo 5, do 22 ao 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como o Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos, amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unir a uma mulher, e serão dois, uma carne só.
Veja só, hein? Que interessante. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então veja que a segunda prioridade da sua vida, você mulher, é amar o seu esposo, e você homem, amar a sua esposa. Então a segunda prioridade, por que a segunda prioridade é a vida conjugal? Porque, né, para uma mãe e um pai oferecer uma boa educação, uma educação de qualidade para os seus filhos, né, o homem e a mulher ali tem que estar em união. Porque não tem como eu oferecer uma boa educação, uma boa vida para os meus filhos com o homem e a mulher ali, o casal, vivendo em pé de guerra, dentro do próprio lar. Então, primeiro, você vai dar prioridade à sua vida espiritual, já apresentando a vida conjugal e as demais áreas. E a segunda prioridade, você vai ali entrar agora na sua vida conjugal, estabelecendo ali amor ali entre os dois que têm a mesma opinião, os dois que andar para o mesmo caminho, né? Um começa, outro termina, mas antes de um começar e o outro terminar, antes já bola, já conversa, né? Já tem que, os dois têm que permanecer ligados ali, os dois têm que ser uma ligação, os dois têm que ter tem que caminhar no mesmo sentido, na mesma direção, os dois ali têm que ter o mesmo propósito, para que lá na frente você venha colher, o casal venha colher bons frutos. Agora, amém? Vamos agora para a terceira prioridade. A terceira prioridade, a palavra vai falar... Eita, misericórdia, saiu aqui. Peraí. A terceira prioridade é essa aqui, ó. Desenvolver honra e disciplina nos filhos, sem irritá-los. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrai o teu pai e a tua mãe, como primeiro mandamento, como promessa. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então veja só como que a palavra de Deus aqui em Efésios, ela está vindo em sequência. Você vê que no comecinho ela falou sobre a vida espiritual, depois veio para conjugal e agora chegou nos filhos. Então veja que a terceira prioridade agora é os filhos, agora chegou os filhos. Então depois que você está com uma vida espiritual agradável ali, depois que você chegou também, tem uma vida conjugal agradável, os dois estão em harmonia, agora sim vocês estão capacitados para dar uma boa criação para os seus filhos, que estão reservados aqui na terceira categoria, na terceira prioridade. Então agora a terceira prioridade é se reservar ali para os seus filhos, dando uma boa educação, mostrando a eles o que é ter moral, o que é ter ética, preparando eles para o presente e também para o futuro, né? Eduque eles para o presente e para o futuro, porque todos nós sabemos que aquele filho que não é educado em casa, ele vai ser educado no mundo, e o mundo educa de uma maneira não muito boa, né? Então, a terceira prioridade é você, mãe, você, pai, ser um pai presente na vida do teu filho, dando uma boa educação, né? Uma boa vida para ele, né? Sendo um pai presente ali em todo momento. E vamos lá. Quarta, eu fiz 3, ó. Quarta prioridade agora. A quarta prioridade: desenvolver obediência e boa vontade no trabalho. Então agora nós estamos entrando aqui na vida profissional, trabalho. Então a quarta prioridade estabelecida pela Bíblia em Efésios é o trabalho. Nós vamos ver isso lá em Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Vamos ler aqui. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também que o Senhor deles é vosso, Deus, que está no céu, e que não faz acepção de pessoas. Então agora veja só, seguindo a sequência aqui de Efésios, agora Deus vai falar da quarta prioridade, que é o trabalho, que nosso trabalho foi o próprio Deus que nos concedeu pela sua graça e infinita misericórdia. Então veja que tanto o empregado como o patrão,
os dois têm que ter uma vida de servo ali no ambiente de trabalho, né? Nós aqui temos que obedecer, ser sujeitos àquele que está acima de nós. Essa parte pode se encaixar aí nas leis da terra. Nós devemos obedecer ao Senhor lá no céu, e aqui embaixo as leis que são impostas, o que está acima de nós, nós devemos obedecer. Então você que é servo, você que é servo aí, obedeça ao seu patrão, e o patrão ofereça a mesma coisa ao empregado. Isso é a quarta prioridade que a Bíblia vai nos indicar aqui, na sequência que foi estabelecida em Efésios. Então, olha só, estamos na quarta prioridade. E agora vamos para a última prioridade, hein? A última prioridade, que se encaixa na quinta posição, são as demais áreas da nossa vida, incluindo a igreja. São resumidas em quanto mais. Então, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, vai falar assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, todas as outras áreas da sua vida, agora o Senhor vai encaixar aqui no versículo 10, quando ele fala quanto ao mais ou no demais. Então, esse quanto ao mais e esse no demais se encaixa as outras áreas da nossas vidas que não foi falada aqui, inclusive a igreja. Nossa, irmão, mas a igreja chegou agora, na quinta prioridade? Irmãos, se lá no começo, na primeira prioridade, você já começa a ter uma vida espiritual boa, você vai ver que as outras áreas da sua vida vão começar a caminhar de maneira eficaz. Mas para que daqui para frente, para que da quinta posição que eu estabeleci, que eu falei para os irmãos aqui, para que da quinta posição em diante o negócio caminhe bem, você já tem que começar bem lá do começo, seguindo a ordem que foi falada aqui. Então eu vou frisar aqui para que os irmãos não venham esquecer e venham começar aí a fazer, ter a prioridade dessa maneira. Então vamos lá. Primeira prioridade, vida espiritual. Segunda prioridade, vida conjugal. Terceira prioridade, os filhos. Pode se encaixar aqui, dependendo da situação na vida sentimental, dependendo aqui do contexto. Quarta prioridade, a vida no trabalho, vida profissional, a sua vida profissional. E por último, se encaixa quanto mais. Aí ela chega à igreja e chega às demais áreas da nossa vida. Por que a igreja chegou agora no quinto tópico? A Bíblia fala que se você não governa bem o seu lar, você não tem a capacidade e não pode governar uma igreja. Se você dentro do seu lar, pessoas que você está convivendo todo dia, você conhece, você não consegue estabelecer ali uma boa relação, como que você vai dirigir ou vai fazer algo dentro da igreja com pessoas ali que às vezes na igreja chega todo dia uma pessoa nova ali e tem muitos trabalhos diferenciados dentro do lar? Fique com essa palavra, fique com essas 5 prioridades, pratique ela na sua vida. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba os demais vídeos, os demais conteúdos que eu vou estar postando aqui. Curta o vídeo também, que isso vai me ajudar muito nesse canal. Fique com Deus e que o Senhor abençoe a vida de cada um neste dia.